mais véu sobre o rosto da igreja, o véu do pecado, o véu da escuridão, das trevas. Cristo dissipou com a sua morte na cruz do Calvário. Agora toda a igreja pode refletir a glória do Senhor. Mas Paulo está falando do estado presente aqui na terra, do estado de hoje, de agora, mas João testifica do estado da igreja na eternidade. E João escreve em sua segunda epístola, no capítulo 3, o versículo 2, dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos como ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Os queridos irmãos, o estado eterno da igreja, ser como Cristo e ver a glória de Cristo. Não somente iremos contemplar a glória de Cristo, mas há uma promessa do próprio Cristo, revelando aquele que é invisível, aquele que é imortal, aquele que habita na luz inacessível. Como Paulo escreve essa promessa em sua primeira epístola de Timóteo, capítulo 6, o versículo 15 ao versículo 16, dizendo: o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu, nem o pode ver, a qual seja a honra e poder, sempre eternamente, seja a soberania, seja a majestade, seja a divindade, tudo é atribuído a ele, porque ele é o imortal. Meus queridos e meus amados irmãos, mas esse conhecimento da glória de Cristo é a vida contínua e a recompensa de nossas almas. A Bíblia diz que aquele que tem visto a Cristo também tem visto o Pai. E a luz do conhecimento da glória de Deus é vista apenas na face de Jesus Cristo. Mas o que é isso, irmão Otaviano? No Antigo Testamento está escrito que Deus manifestou a sua glória no Monte Sinai, que Deus manifestou a sua glória no tabernáculo erguido por Moisés, que Deus manifestou a sua glória no templo erguido por Salomão. Como é que você vem falando que a glória de Deus só é agora revelada na face de Jesus Cristo? Meus queridos irmãos, mas aquele templo foi destruído. A Bíblia diz que Israel pegou, foi para o cativeiro, Judá também. Mas a Bíblia diz que Deus, depois de 70 anos, trouxe de volta o remanescente para a congregação de Judá. Mas a Bíblia também diz, queridos irmãos, que Deus levanta o profeta Ageu para animar o povo a reedificar o templo, para mais uma vez Deus manifestar a sua glória. A Bíblia diz que o povo estava desanimado, é por isso que o profeta Ageu começa profetizando e lançou uma profecia dizendo no capítulo 2, o versículo 9, que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. O templo de Zorobabel foi erguido e não houve manifestação da glória de Deus. Nos tempos de Jesus, o templo foi reconstruído por Herodes, que demorou 40 anos, mas não houve manifestação da glória de Deus. Esse texto bíblico se cumpre quando João escreve o seu evangelho no capítulo 1, o versículo 14, dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus queridos irmãos, a profecia de Ageu apontava para o último templo erguido por Deus Pai, não feito por mãos humanas, mas eterna nos céus para a glória de Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, então, sabendo disso, não necessitamos da pergunta de Filipe, que é Filipe, quando Jesus estava falando a respeito do Pai, a respeito da glória do Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus o repreendeu no Evangelho de João, capítulo 14, verso 9, dizendo: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido. Quem vê a mim
escritor de Hebreus diz é que ele é expressa a imagem de sua pessoa, ele é a imagem de um Deus invisível. O livro de Colossenses, o capítulo de número 1, o versículo de número 15 diz que ele é a imagem de um Deus invisível. Mas, queridos irmãos, a revelação mais clara é que prova que a glória de Deus só é vista apenas na face de Jesus. Está escrita em 2 Coríntios, capítulo de 4 e o versículo de 6. Foi Deus quem disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações o conhecimento da glória de Deus estampada na face de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quer ver a glória de Deus? Olha para a face de Jesus. Quer ver a glória de Deus revelar? Tem que conhecer a Cristo, que é o único representante da glória de Deus para a sua igreja. E estamos correndo por causa do horário que não nos espera. Meus queridos, então aqui está claro que Cristo, ele é o único representante da glória de Deus para os crentes. Não necessitamos mais do pedido de Filipe, pedido que mostra-nos o Pai, que ele é a própria revelação do Pai para a sua igreja. Mas, queridos irmãos, é bem verdade que há duas maneiras de ver a glória de Cristo. A primeira maneira, mediante a fé deste mundo, e a segunda, por meio da fé no céu eternamente. É bem verdade que na oração sacerdotal de Cristo, Cristo se refere à segunda maneira, por meio da fé no céu eternamente, quando ele disse: Pai, eu peço que os que tu me desses, você está onde eu estiver, para que vejam a minha glória. Mas, queridos irmãos, a primeira maneira também está incluída na oração de Cristo, e eu quero dar 3 razões para provar isto. A primeira razão é que nenhum homem jamais verá a glória de Cristo no futuro, se ele não tiver nenhuma visão dela pela fé no presente. Devemos estar preparados pela glória para a graça e pela fé para a visão. Algumas pessoas que não têm fé verdadeira imaginam que verão a glória de Cristo no céu, porém estão apenas se iludindo, porque a Bíblia diz que os apóstolos viram a sua glória. Meus queridos irmãos, mas a glória que os discípulos viram não era a glória deste mundo, é como a dos reis e como a do Papa. Meus queridos irmãos, apesar de Cristo ter criado todas as coisas, como disse João em seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz, escrito em Hebreus, resume dizendo que todas as coisas criadas por Cristo está contendo o mundo. Em Hebreus capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 3 está escrito: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e por muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós nos revelou nesses últimos dias pelo seu Filho, o qual constituiu o herdeiro de tudo, porém quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor de sua glória, a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essas todas as coisas criadas por Cristo, Paulo disse que a criação do céu, que a criação da terra, que a criação que é tudo que é do céu e tudo que é da terra, como Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 19, porque nele foram criadas todas as coisas que é dos céus e da terra, invisíveis e invisíveis, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele, e para ele, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas surgem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o princípio de Deus, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele
habitação. Então, queridos irmãos, aqui está descrito o Cristo, que é Criador de todas as coisas, que criou tudo, mas a Bíblia diz, queridos irmãos, ele sendo Criador de todas as coisas, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Foi o que ele disse para o escriba, quando chegou diante dele, dizendo: Senhor, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. E Jesus disse, o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 20: as raposas têm convite e